Boa noite, irmãos, povo do Instagram, estamos ao vivo, glória a Deus. Tivemos só um pequeno probleminha aí na plataforma Zoom, nós estamos reiniciando ali e já vamos dar início. Você que vai chegando aí pelo Instagram, seja muito bem-vindo, que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, e que a palavra de hoje encontre o teu coração como uma semente numa boa terra, e que ela venha frutificar através do Espírito Santo que habita em você. Meu irmão, mais uns minutinhos aqui a gente já vai dar início, aguardando enquanto alguns irmãos ainda entram. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Acho que todos conseguiram entrar aí agora. Qualquer coisa aí, vocês já avisem. Minha assistente técnica está correndo para lá e para cá para que tudo funcione. Glória a Deus pela vida dela. Pessoal que está chegando e entrando pelo Instagram, compartilha aí. Acho que todos conseguiram entrar aí agora. Tudo certo? Vocês já avisem. Minha assistente técnica está correndo para lá e para cá para que tudo funcione. Glória a Deus pela vida dela. Parece que repetiu, né? Acho que alguém tem o microfone aberto, deu delay por isso. Vocês não me assustem, irmão. Já estava olhando para ver se tinha outro de mim aqui falando. Tava estranho, já estava começando a repreender. Que história é essa? Ai. Acontece. Glória a Deus. Bom ver aí a família reunida. Acredito que esse é o início, né? Muitas outras famílias vão se agregar ao corpo de Cristo. Não só ao tropa, mas ao corpo de Cristo. Que vão se achegar ao corpo, que vão se achegar ao nosso Senhor e Salvador. Muitas famílias vão estar reconhecendo o senhorio de Cristo, né? O que Ele fez. O motivo de nós estar comemorando hoje essa data em especial, né? Até não tem como a gente falar de outro assunto a não ser da Páscoa nesse dia de hoje, né? No qual a gente comemora. E sei que vai chegar mais pessoas, mas nós vamos dar início até para a gente cuidar com o horário, para não avançar o horário, né? Então quero iniciar com vocês, quero orar com vocês, abençoando a casa, abençoando tudo aquilo que vocês colocam a mão, abençoar o caminhar de vocês. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, glorificamos o Teu nome nesse dia, nesta noite. Obrigado, Pai. Hoje é uma data especial na qual nós comemoramos, que aponta para a ressurreição do Cristo, do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, por o Senhor ter enviado o Teu Filho. Obrigado, Pai, por esse sacrifício. Sabemos que foi um propósito muito difícil a ser cumprido, mas Ele não negou. Ele cumpriu até o fim e nós louvamos ao Senhor pela vida de Cristo. Obrigado, Pai, por o Senhor ter alcançado a graça e a misericórdia através de Cristo para as nossas vidas e toda a nossa casa. E te glorificamos também pela palavra a qual o Senhor nos deixou de ensino, de instrução, caminho apontado que devemos seguir, Pai. O Senhor em nada, o Senhor tem nos dado falta.
se o teu plano eterno, que nada se compare ao seu plano eterno, o Senhor cuidou de cada detalhe, eu creio que nessa vida terrena o Senhor tem suprido e suprirá em cada detalhe naquilo que a gente precisar. Então eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de detalhes, um Deus misericordioso, que sabe o que precisamos dia após dia. Sabe também a porção da Tua Palavra que nós precisamos dia após dia, o Senhor tem nos concedido. Obrigado por o Senhor abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir, ver, entender, compreender e ter a opção de seguir a Tua Palavra. Louvado seja o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor derrame a Tua bênção, manifeste o Teu Espírito Santo na casa de cada um que aqui está ouvindo essa ministração, está ouvindo o compartilhar da Tua Palavra, do coração do Senhor. Que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um. E que o Teu Espírito Santo revele o Teu desejo, os planos do Senhor para a vida individual, para o caminhar pessoal de cada filho, cada irmão, mas também de cada família. Eu te peço, Pai, como bênção, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra seja viva no coração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu vinha falando, né, não tem como eu falar de outro assunto a não ser a Páscoa, né? Acho que não tem dia mais propício para a gente estar falando sobre esse assunto. O texto que a gente vai estar lendo hoje, eu sei que é um texto um pouquinho extenso, mas eu tenho que compartilhar isso aqui para que a gente até saiba da onde veio a Páscoa, o que é essa Páscoa, como instruir os filhos nessa verdade, assim como diz as Escrituras, né? Para que a gente instrua a criança. Então, quero compartilhar o texto de vocês, que está lá com vocês, que está em Êxodo, a partir do capítulo 12. Se você quiser compartilhar acompanhar na sua Bíblia, também pode escrever. Não é pecado escrever na Bíblia, tá, irmão? Anotar, não é pecado, isso aí é bênção para que você possa futuramente estudar. Amém? Então, Êxodo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos estar vendo aqui a instrução do próprio Senhor, do próprio Deus. Amém? Vai estar dizendo assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Como se fosse janeiro para nós, né? Seria o primeiro mês para ele. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Os 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, dia 10, cada um ia tomar um cordeiro, de acordo com cada casa, de acordo com cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Então, se a família é pequena, compartilha um cordeiro com as famílias mais próximas, né? Eu acredito que quem faz churrasco entende um pouquinho disso, porque a gente acaba sempre contando quantas pessoas vão para o churrasco e você acaba fazendo um cálculo médio de quanto cada um come de carne e baseado nisso a gente acaba fazendo a compra da carne. Então eu creio que também isso serve dessa forma, para esse cálculo que eles faziam aqui, de quanto cada um comia desse cordeiro. E se caso esse cordeiro fosse demais para uma família, você convidava um vizinho, as famílias mais próximas, para que também não tivesse uma sobra, né? Que não fosse fora. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, versículo 5. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia, até o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então o tomarão, eles não vão beber, eles vão pegar esse sangue e eles vão passar esse sangue, então, nas ombreiras e na verga da casa.
na qual está sendo celebrado. Versículo 8 diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou pão sem fermento, algumas versões vai dizer. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, e nem cozido em água, senão assado no fogo. Aqui o senão comereis cru, não sei se vocês lembram em Gênesis 9:4, quando o Senhor deu as ordenanças aí a Noé, que era para que os animais servissem de alimento, mas que eles não comeriam a carne com, algumas versões vai dizer com a sua alma, ou com a vida, e aí explica que é o sangue. Então, ou seja, não comer a carne com o sangue, né? E outra passagem que me veio à mente, não se trata, digamos assim, da Páscoa, mas serve como uma oferta, está em Juízes 6, 19 ao 21. Não sei se vocês lembram dessa passagem que falava sobre Gideão, onde o Senhor aparece a ele, e eles estão naquela conversa, e ele, para ter certeza que era o Senhor, ele vai lá, pega uma carne, só que ao invés de ele assar essa carne, ou queimar essa carne, fazer pelo fogo, o que ele fez? Até porque ele não era sacerdote, ele não podia fazer, mas ele cozinhou essa carne e trouxe ao Senhor, e com um molho separado. Só que ele pôs esse molho no chão, essa carne no chão, aliás. E então o Senhor disse: coloca essa carne em cima da penha, né? Tanto é que o fogo subiu da penha, quase consumiu a penha. Ou seja, ali teve a oferta, ela assou essa carne, queimou essa carne, né? Inclusive com esse caldo que ele tinha trazido, né? Então, aqui são duas formas em que o Senhor ele trabalha numa direção. Os sinais, os símbolos apontam para algo, né? E a gente não pode fazer diferente. A gente sabe que o Senhor ele não recebe oferta no chão. Amém? E aí continua dizendo assim: senão assado no fogo, a sua cabeça e os seus pés, e com a sua fressura. Então era todo o animal. O cordeiro tinha que ser comido por completo. A gente não poderia naquela época escolher: eu vou querer comer isso do cordeiro e isso aqui eu não vou querer, né? Não sei se isso remete a alguma coisa nos dias de hoje. Eu acredito que sim. E versículo 10: E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Versículo 11: Assim, pois, comereis os vossos lombos, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, coma, mas já preparado para que você, no momento que eu falar, você possa ir, que você saia. Então essa Páscoa você já comia preparado. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito. Eu passarei. Eu quem? O próprio Senhor. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Ou seja, esse passarei por cima é o significado da Páscoa. Se você for pegar ali a raiz, o significado da palavra Páscoa, ele vai te dar isso aqui, é o passar por cima. E aqui ele está dizendo: passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E eu vejo que aqui tem uma promessa, na Páscoa do Senhor, ele tem uma promessa para nós, que é justamente essa, que ele não vai ferir com praga de mortandade. Ou seja, por que até hoje nós comemoramos essa Páscoa? Porque nós nos beneficiamos dessa promessa do Senhor. Depois nós vamos falar sobre o cordeiro. Hoje, claro, você não vai pegar um cordeiro e vai matar e vai comer com as famílias mais próximas. Mas lembre que um cordeiro já foi morto. E nós podemos, esse sim, comer e compartilhar. Amém? Versículo 14 vai dizer assim: E este dia vos será por memória, e
celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, uma celebração. Aí no versículo 21, se você for ler, você vai ver que Moisés então reúne esse povo para dar justamente essa instrução. E aí algumas outras coisas me chamaram aqui a atenção nesse texto. Primeiro que ele diz, no versículo 24, ele diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. 25 ele vai dizer assim: e acontecerá que quando entrares na terra do Senhor, vos dará como tem dito, guardareis este culto. Esse versículo aqui, quando eu li, o que me chamou a atenção? Que essa celebração para o Senhor é um culto. Então não é só é Páscoa, é um culto. Quando você celebra a Páscoa da maneira correta, é claro, você está cultuando o Senhor. Versículo 26 diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. O que ele está mostrando aqui, nesse versículo? Em tudo isso que nós já temos falado até agora. O Senhor deu uma instrução, o Senhor deu o livramento, falou como que o povo ia se livrar quando ele passasse, qual era o sinal que ele ia estar identificando em cada casa. O Senhor instruiu a cada um que instruísse os seus filhos. Então veja como é importante a Páscoa. Não é só questão de você comemorar, e também da maneira correta, mas sim também ensinar para os filhos. E se os filhos perguntar o que é a Páscoa, você ter a resposta, você saber como responder. Ensinar que a Páscoa é um culto também ao Senhor. E aqui diz que o povo se inclinou e o adorou. Veja, quando a gente ensina da maneira correta, quando o filho entende o que cada passagem, o que cada coisa que o pai faz, não tem como ele ter outra ação a não ser adorar, se prostrar diante dos planos do Senhor. Porque aqui o povo teve um livramento. O detalhe é que hoje a gente acaba não tendo, como a gente não vivenciou o que eles vivenciaram, porque eles vivenciaram, eles estavam lá, passaram o sangue nas portas, e quando o Senhor feriu, quando o Senhor matou, eles foram livres. O detalhe é que hoje nós somos salvos por Cristo, e a gente não vê que, na verdade, todo esse plano de salvação foi isso que aconteceu. Todos os dias, quantas pessoas morrem? O Senhor passa pela terra todos os dias. Todos os dias morrem pessoas. Mas a nossa casa prevalece. A nossa casa se mantém. As pragas de mortandade não se achegam no nosso lar. Só que a gente tem que ter um olhar, irmãos, preciso para isso. A gente tem que estar atento e entender que é o Senhor que faz isso. Que da mesma forma que Ele nos livrou, hoje a gente pode não ter o sangue na porta, porque a casa hoje somos nós. Mas da mesma forma, o sangue de Cristo está sobre nós. Só mudou o processo, a forma. Mas continua igual, a Páscoa não muda. Amém? Vamos para o versículo 43. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Olha bem isso. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houverdes circuncidado, então comerás dele, ou dela, da Páscoa. E hoje, por que nós celebramos a Páscoa? Se nós somos estrangeiros, se nós somos um povo
que não é o povo judeu? Por que hoje nós celebramos? Por que hoje o Senhor nos permitiu compartilhar? Porque alguém nos comprou. Porque aquele sangue que é derramado sobre as nossas vidas não serve só para que o Senhor passe, mas serviu para nos comprar e hoje a gente poder ter acesso. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, versículo 46, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis os ossos. Lembra disso? Como é que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz? Que seus ossos não foram quebrados? Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará e celebrará, e será com o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. O que é esse incircunciso? A circuncisão era feita para ser feita uma aliança com Deus. Então, todo aquele que hoje é resgatado pelo Senhor e faz uma aliança com Ele, está apto para ceiar, para fazer a Páscoa. Tem esse entendimento da Páscoa. Então aqui a gente tem essa explicação do que é a Páscoa. E nós também temos a explicação do que foi essa morte de Cristo. A morte de cruz, o que ele significa, que foi para nos resgatar. A gente sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Morreu para os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele nos deu o benefício da vida eterna. São coisas diferentes. Ele morreu pelos nossos pecados. Só que quando ele ressuscitou, lembra que quando a gente batiza por imersão, a pessoa morre para o pecado quando entra na água. E quando ela sai da água é quando, como Cristo ressuscita, a gente sai ressuscitado com Cristo. Então a gente sabe do significado da Páscoa. A gente sabe para o que aponta. Mas eu tenho visto que algumas coisas hoje, né, com o decorrer, o passar do tempo, com as coisas do mundo, parece que algumas coisas, alguns princípios do Senhor vai se perdendo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? O Senhor, ele fala através de sinais, de símbolos, e tudo é preciso. Quando você pede algo para o Senhor, se você é preciso no pedir, Ele vai ser preciso no te entregar. Você não vai pedir uma coisa, Ele vai te entregar outra. Então a mesma coisa serve para as coisas de Deus, para os textos bíblicos. A gente não pode estar mudando o que está escrito, ou mudando os sinais, mudando aqui como foi feito, porque vai mudar a forma para aquilo que quer apontar. Hoje até inclusive eu vi a Fábio postar no grupo sobre uma quantidade, 6.500, acho, se não me engano, nações ou povos que ainda não conhecem, não conhecem nada sobre a Páscoa, que não entendem sobre a Páscoa, que não têm esse conhecimento. Mas daí eu fico me perguntando assim, o que a gente vai fazer diante disso? Como a gente costuma dizer, que toda informação ela gera uma intercessão. E amém, vale a gente interceder por aqueles que ainda não tiveram esse conhecimento ou não se chegaram a esse benefício de entender o que é a Páscoa, de poder participar de uma Páscoa, de uma ceia. E vale sim a gente orar e interceder. Mas irmãos, vamos ser sinceros com a gente mesmo. De nada vale eu orar, porque o que é a oração? A gente costuma dividir a palavra, né? Oração, né? Orar e ação. Se eu orar, mas a minha ação não estiver de acordo com aquilo que eu oro, de acordo com aquilo que eu prego, que eu ministro, de nada vale. Como essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem o significado real da Páscoa,
O que vai adiantar eu só orar por eles? Enquanto o mundo está ensinando. O mundo está divulgando que a Páscoa é o coelho da Páscoa. São os ovos de Páscoa. Mas aí eu me deparo com algo louco, irmãos. Por quê? Quando eu olho, quando eu vou ler a Escritura, não tem nada disso dito nas Escrituras. Não é um coelho, é um cordeiro. E você gosta de chocolate, irmão? Amém. Eu também gosto. Mas cada um no seu quadrado. Chocolate é chocolate. Páscoa é Páscoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas é uma cultura. É a cultura do nosso país, do nosso estado. É bonito. Amém, irmãos? Amém? Olha o que diz em Romanos 12, a partir do versículo 2, diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento ou vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou não sejas conformado, o que quer dizer? Conforme, tomar forma deste mundo. O que uma forma faz? Faz uma produção das mesmas coisas, tudo no mesmo formato. E aqui que a Bíblia está nos aconselhando? Não seja no mesmo formato no padrão do mundo. Porque senão, irmãos, eu posso, daqui uns 2 meses, eu vou poder então celebrar a festa junina. Não tem problema, é nossa cultura. Aí daqui um pouco mais, uns meses para frente, eu posso também celebrar Halloween. O que tem? É uma festa da cultura. Ah, mas é tão bonita a árvorezinha de Natal. Irmãos, onde é que está na Bíblia dizendo isso? Não adianta, irmãos. Sim, sim, não, não. Você pode achar bonito? Sim. Mas o que condiz? Não queira trazer um símbolo do mundo e dizer que é algo do Senhor. Não dá. Aí me diz, como é que você vai ensinar para aqueles que ainda não conhecem se você mesmo pratica da forma errada? Como é que vai ser? Outra data, Dia das Crianças. Eu não sei, parece que é só uma coincidência, né? Uma coincidência. Esse Dia das Crianças sendo o mesmo dia em que se comemora a Cida lá, a Aparecida. Que dizem que é a padroeira do Senhor, mas eu cancelo isso. Porque o nosso país, a nossa nação, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, assim como Deus, Ele cuida dos detalhes, o inimigo, as trevas, ele também fazem as coisas nos detalhes. Para que você não perceba. Ah, é só uma árvore de Natal, o que tem? O que aponta isso? O que aponta um ovo, eu dizer que é ovo de Páscoa? Ou seja, é o ovo que vai passar por cima de mim? É o ovo e o coelho que vai me dar o livramento? Tem problema de eu comer um ovo de chocolate? Lógico que não, irmão. Mas a Bíblia é clara aqui, ó. Ensine o seu filho da maneira correta. Você quer dar um ovo de chocolate para eles? Ó, estou te dando um ovo de chocolate. Mas isso não tem nada a ver com Páscoa. O coelho é o coelho. Páscoa é isso aqui, ó. Vamos sentar aqui e eu vou te explicar o que é Páscoa. Seja claro com seus filhos, porque senão, daqui um pouco, os seus filhos se perdem ou tomam outros caminhos e dizem, eu não sei, minha casa é do Senhor, eu declaro que minha casa é do Senhor, mas eu não sei o que acontece, irmãos. Está nos detalhes. É nos detalhes. Pode ver que as trevas, eles agem na sua família, nos seus filhos, é nos detalhes, onde você não percebe. Por isso que quando acontece, já foi, você nem percebeu, porque a gente deixa passar os detalhes. E é assim com as coisas do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco nos detalhes. E Ele fala. E passa o tempo, a gente nem percebe, a gente diz, mas o Senhor não falou comigo. É porque Ele fala nos detalhes e a gente não presta atenção nisso.
Então, irmãos, você quer dar um chocolate, quer dar um ovo para o seu filho? Dê, não tem problema. Mas explique. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Páscoa é isso aqui, ó. No Antigo Testamento era um cordeiro que foi morto e passava o sangue nas vigas. Hoje a nossa Páscoa é Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. E o sangue dele está sobre as nossas vidas. E é o sangue dele que nos garante a vida eterna, com Cristo. Ponto. A conta não fecha, irmão, a gente querer misturar as coisas. E se você gosta de celebrar festa, né? Ah, mas eu gostaria de celebrar as festas, essas tradições. Então eu te aconselho, irmão, a estudar as festas judaicas. Celebre as festas judaicas, então. Pelo menos as festas judaicas, elas têm a ver com Deus. Todas as festas deles têm a ver com Deus. Glorificam o Senhor, eles louvam o Senhor, tudo tem a ver com Deus. Pronto, aí você não vai ter errado, irmão. Você não vai errar. Mas saiba separar. Saiba separar. Caso ao contrário, nós vamos orar pelos nossos irmãos, e o mundo vai estar discipulando, dizendo que é o coelho da Páscoa, que é um ovo de Páscoa, e a gente nem percebe. E detalhe, irmãos, que você vai no mercado, você compra uma barra de chocolate por um valor X. Quando chega na Páscoa, aquele mesmo chocolate, só que em formato de ovo, ele fica lá umas quase 50 vezes mais caro. E por conta de uma cultura, você vai lá e oferta. Você oferta, você não compra. Você oferta. Não pense você que você está comprando algo. Você está ofertando. Porque no mundo natural você pode estar pensando que você está comprando algo. Mas você não sabe no mundo espiritual que aquilo ali está sendo uma oferta. E eu estou falando isso para você, irmãos, para que nós possamos concentrar nossa mente nas coisas do Senhor da maneira precisa e correta. Que quando nós formos fazer algo, que a gente faça entendendo o que nós vamos fazer. Até porque senão hoje, como é que nós poderíamos hoje celebrar uma ceia hoje? Como é que nós poderíamos hoje celebrar essa ceia? Talvez com um sangue de um coelho, e ao invés de um pão sem fermento nós usaríamos um chocolate? Um ovo de Páscoa que nós partiríamos entre os irmãos? Porque esse é o cordeiro que nós partilhamos. E veja, não foi por acaso que a ceia o Senhor fez justamente nesse período da Páscoa. Hoje, como que a gente come esse cordeiro? Que é Cristo. O que nós fazemos na ceia? Com o pão sem fermento, como aqui nós lemos, que era esse pão ázimo, o pão sem fermento, que é o corpo dele, que foi partido por nós e que nós hoje compartilhamos hoje em irmãos. E o suco de uva, quando você toma aquele suco de uva e ele vai descendo até o seu estômago, é como se você estivesse passando o sangue dele no seu próprio corpo. É a aliança que você está fazendo. Você está assumindo esse propósito com ele. E aí, só que fazendo isso, entendendo o que você está fazendo, você toma posse de toda a promessa que o Senhor tem feito através do Cordeiro. Mas como que você vai tomar posse dos benefícios do Cordeiro se eu celebro a Páscoa com coelho e ovo?
Se o Natal, que teoricamente era para comemorar o nascimento de Cristo, eu comemoro com Papai Noel e árvore de Natal. Como que eu aponto isso para o mundo espiritual? Se teoricamente é uma coisa, mas na prática eu faço outra. Você já viu isso funcionar? Quando você vai estudar alguma coisa, quando você vai botar em prática alguma coisa, você primeiro tem a teoria. Você vai fazer o estudo e você estuda a teoria. Mas aí quando você vai fazer a prática? Se você fizer completamente diferente, do que adiantou a teoria? Como que você vai comparar? Você aprendeu uma coisa e praticou outra. E isso é sério, irmãos. É sério. Por quê? Isso não tem a ver somente com a minha, com a sua vida. Eu acredito que até esses números de todos esses povos que ainda não foram alcançados, boa parte nós somos responsáveis. Porque se nós ajudássemos a difundir a maneira correta de se cultuar ao Senhor, de celebrar e cultuar a Páscoa, de fazer da maneira correta, se a nossa vida fosse um exemplo, acredito que muito mais pessoas já teriam conhecimento disso. Quantas pessoas próximas de nós sabem do coelho e sabem do ovo, mas não sabem o real significado da Páscoa? E aí, mais uma pergunta. Como que o povo que ainda não conhece a Cristo vai conhecer as Escrituras, vai conhecer o que realmente é Páscoa, se os próprios cristãos não vivem aquilo que estudam? Fica um pouco difícil, irmãos. Fica um pouquinho difícil. Mas todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade de a gente fazer diferente. É uma decisão que nós devemos tomar. Ah, mas veja só, eu não queria... Porque daí o meu filho vê na escola, todos os amiguinhos. Irmãos, o seu filho tem que influenciar os amiguinhos para que eles também sejam salvos, para que eles também venham receber a Cristo. Esse é o objetivo. É difícil? É, irmãos. Mas vai dizer que não vale a pena. Pede para aquele povo, quando estava no Egito, quando o Senhor deu essa ordenança para comer, inclusive as fressuras do cordeiro, vê se eles não comeram. Claro que iam comer, irmãos. Claro que iam passar o sangue na porta. E ter um livramento de morte. E hoje a gente fica com dedos, com medo. Ah, porque será que eu não vou ferir os sentimentos do meu filho? Será que eu não vou ferir os sentimentos do irmão? E dizer para ele assim, irmão, Páscoa não é isso. Então a gente precisa viver da verdade. A gente precisa fazer da maneira correta. E depois de a gente ter esse entendimento, quero pedir para que a Fábio venha comigo aqui. Eu gostaria de a gente ceiar junto. Quero justamente ministrar a ceia, para que a gente possa compartilhar agora esse cordeiro e não o coelho. É isso que nós vamos compartilhar, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. O sangue dele, puro suco de uva. E por que nós usamos justamente o suco de uva? Ah, mas na Bíblia diz vinho. Sim, irmão, só que o vinho que a gente entende hoje, ele é processado. Ele passa por um processo. Para ele chegar a ser vinho, ele precisa ter o quê? Uma fermentação. E a fermentação, o fermento, o que ele aponta na Bíblia? O fermento ele aponta para o pecado. Então, quando a gente tinha na Bíblia, que era o vinho, na verdade, era o suco de uva.
era o puro suco de uva. Desculpa aí, irmãos. Uma ligação aqui. Estão entendendo? Então esse sangue de Cristo que nós compartilhamos através do suco, puro suco de uva. E o corpo dele, o pão sem fermento. Esses são os símbolos que apontam para ele. Amém? Que todos vocês possam pegar o pão. Que é o corpo de Cristo, assim como Paulo nos instrui, ele nos deixa instruído. E foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Em Mateus 26, 26, o próprio Cristo, na Páscoa, um pouco antes dele ser levado, ele estava com os discípulos. 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ou seja, eles recém estavam participando da Páscoa. E o Senhor justamente fez a ceia e disse assim: a partir de agora vocês não vão matar mais um cordeiro, porque o cordeiro sou eu que estou me entregando por vocês. Mas vocês vão continuar celebrando. E qual é a forma correta de celebrar? Está aqui. Este é um pão sem fermento. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Pai, nós glorificamos ao Senhor pelo corpo de Cristo. Nós consagramos o pão sem fermento, porque o corpo de Cristo não teve pecado. Louvado seja o Senhor, Pai. Eu glorifico o Senhor por poder compartilhar isso com os irmãos em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo grandíssimo benefício que o Senhor nos deu, Pai, mesmo sem nós merecermos. Participamos todos nós do pão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, irmãos, que nós compartilhamos do corpo, no versículo 27 diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Algumas versões vão dizer da Nova Aliança. Sabe aquele sangue do cordeiro que era passado nos umbrais? Agora está sendo representado pelo suco. E nós não vamos mais passar nos umbrais da porta. Nós vamos beber o suco, que é derramado por muitos, e não por todos, por muitos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, para a remissão dos pecados. Glórias ao Senhor. Pai, obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por passar por esse sofrimento de derramar o seu sangue por nós. Mas louvado seja o nosso Deus, que hoje nós comemoramos a sua ressurreição. Sabemos que o Senhor está vivo, vivo porque habita em nós. E estamos aqui apontando, fazendo este ato, comemorando a Páscoa, cultuando ao Senhor, até que o Senhor venha, como o Senhor nos deixou escrito e ensinado. E hoje nós compartilhamos tanto do seu corpo, tanto do seu sangue, que é um compromisso que assumimos com o Senhor, com essa nova aliança que o Senhor fez conosco. Te glorificamos por essa nova aliança, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podemos participar todos.
Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos glorificar o Senhor. Em nada nós podemos culpar o Senhor. Em nada. Nem nos nossos dias difíceis. Nem nos nossos dias difíceis. Sempre tem algum motivo para a gente estar passando por alguma situação difícil. O detalhe é que o Senhor, Ele nunca nos desampara. Ele não nos desampara. Tudo o que Ele faz é perfeito. O plano dele é perfeito. E se nós prestarmos atenção, irmãos, nós é que desviamos muitas vezes do caminho. E o que a gente colhe, o que a gente vive, muitas vezes é consequência das nossas más escolhas, das nossas más decisões. Mas preste atenção que mesmo diante das más escolhas e decisões que tomamos, o Senhor sempre nos dá sai da caverna, volta pelo caminho que você veio. Ele sempre nos aponta, volta por onde você veio. Faz o caminho de volta, para que você entre no propósito que eu tenho estabelecido. Irmãos, não importa se você vai errar muitas vezes, não importa. O que importa é que você cumpra o plano do Senhor, não desista. Eu estava conversando com meu sobrinho esses dias e no meio do assunto surgiu muito sobre isso, sobre a gente errar e às vezes se desanimar e acabar parando no meio do caminho. E o Senhor, Ele me trouxe um pensamento na hora, e eu tenho certeza que foi um pensamento dele, porque até eu fiquei espantado com a forma com que o Senhor me revelou algo tão simples, mas tão propício para o momento. Quando a gente vê uma criança, né, no colo, ou às vezes numa cadeirinha, que ela vai aprender a comer, ela acerta de primeira? Vocês sabem que não. Ela coloca comida por tudo quanto é canto, irmãos. No rosto, na roupa, no chão. Mas o que acontece com essa criança? Ela está aprendendo. Só que no final de toda aquela lambança dela, ela não cumpre com o papel dela de quê? De se alimentar? Mas ela errou tanto. Ela derrubou no chão, derrubou na roupa. O pai fica louco, a mãe fica louca porque vai sujar toda a roupa. Mas ela cumpre com a função, que era o quê? O objetivo era se alimentar. Mesmo derramando um monte de comida, ela se alimentou. E o que a mãe faz? Depois vai lá, limpa, troca a roupa, bota para lavar, limpa o chão. E quantas vezes Deus não faz isso com a gente? A gente erra, e o Senhor vai lá, limpa, troca nossas vestes. Mas o detalhe, o que é, irmãos? A gente cumprir com o objetivo. A gente ir até o final. Porque vai chegar um momento que a gente vai estar se alimentando sem se sujar. A gente vai cumprir com o propósito do Senhor sem estar errando tanto. Porque hoje, quando é grande, a gente ainda não suja a nossa roupa? Quando a gente vai comer um lanche, alguma coisa, hoje mesmo sendo adulto, a gente acaba não derrubando na roupa ou no chão, a gente acaba. Então, mesmo você sendo maduro na fé, tenha certeza que você não vai acertar em tudo, irmão. Mas o objetivo é você não desistir. É você seguir em frente. Para que você cumpra com o objetivo. E eu tenho certeza que o pai vai olhar e vai entender. Meu filho está aprendendo. Deixa eu vou limpar aqui para ele. Eu vou trocar as vestes dele. Sei que daqui a pouquinho ele vai estar pegando firmeza na mão. E ele vai ter sensibilidade para levar a colher na boca sem errar. Agora, vê se alguma criança deixa de se alimentar porque derrubou na roupa uma vez. Não. E tem muitas crianças que quando você vai tomar a colher para você dar comida, fica brava. Reina. Por quê? Porque ela quer fazer sozinho. É o instinto da criança. Ela quer se alimentar sozinha. Então teria que ser o nosso instinto, irmãos. Não digo caminhar sozinho, mas seguir. Nunca desistir dos planos do Senhor. Errei, Senhor, fazer que nem Davi. Pai, errei. Pequei contra o Senhor. Me perdoa. Eu vou seguir em frente. Porque eu sei que o Senhor vai me ajudar e eu praticando os teus princípios, eu vou acertar.
ou eu vou errar menos. Então, irmãos, não desista. Tem momentos que é difícil? Mas vale a pena. De repente você ainda está aprendendo a comer. Você ainda está aprendendo a comer. Então siga em frente. Não desista. O Senhor tem nos dado as ferramentas, o Senhor tem nos dado os sinais, o Senhor tem nos dado o Cordeiro, o Senhor tem nos dado o sangue dele, o Senhor tem nos dado livramento, provisão, as saídas, as entradas. O Senhor tem nos dado dia após dia o fôlego de vida. Então que essa palavra, irmão, no teu coração, que ela seja uma chama viva. E que diante das circunstâncias difíceis, dos problemas, você lembre, não, eu estou só aprendendo talvez a caminhar, estou aprendendo a me alimentar. E se eu estiver caindo, se eu estiver derrubando comida no chão, não tem problema. O que eu não posso é desistir. Mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir. Amém, irmãos? Deus abençoe você e a sua casa. Que essa palavra, eu sei que você é uma terra boa. Até porque você está ouvindo essa palavra. Eu sei que você já é resgatado pelo Senhor. E se o Senhor te escolheu, quem sou eu para dizer que você não é uma terra boa? Quem sou eu? Então, se o Senhor te escolheu, eu tenho certeza que você é uma terra boa. E eu declaro que a semente que cair no teu coração da parte de Deus, que ela vai germinar, que ela vai gerar bons frutos para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe você e a sua casa e os projetos que o Senhor já tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Até uma próxima, irmãos. Tu tá como host.